Levítico, capítulo 20, versículo 23. A Bíblia assim nos diz: e não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Eu quero destacar essa primeira parte que diz: e não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vocês. O título da mensagem nessa noite é Hábitos e Costumes que Precisam Ser Confrontados. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de nós podermos estar reunidos na sua igreja. Agradecemos ao Senhor por cada irmão que está aqui conosco, pelo irmão Davi, família, irmã Cândida, pelo Vitor, sua esposa que está com a gente, pela Pauliane, Senhor, por cada um dos amados irmãos. Ó Pai, hoje nós estamos alegres e pedimos que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, que a palavra do Senhor tenha liberdade, que Teu Santo Espírito, Pai, também tenha liberdade de agir na nossa vida, trabalhando o que precisa ser trabalhado, Pai. Por favor, transforme nossas vidas, ó Pai, no poder do Seu Santo Espírito e no poder da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém. Podem se assentar. Esse texto que nós estamos aqui, Deus está alertando o povo de Israel quanto à chegada, à entrada do povo de Israel na terra prometida. E Deus vira para o povo de Israel, que é o povo separado de Deus, o povo santo de Deus, e fala para eles assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão receber Canaã como herança, mas vocês não devem andar nos costumes daqueles povos, porque os costumes deles têm muito me desagradado, têm muito me confrontado, eu estou enfadado desses costumes. Então, quando vocês entrarem lá, vocês precisam ser santos, não andem nos caminhos que aqueles povos estão andando. Essa é a exortação de Deus para o seu povo. Meus amados, a Bíblia diz que todos nós fomos criados perfeitos, à imagem de Deus. Nós vivemos em um mundo hoje que tudo que a gente vê, né, vírus, pandemia, injustiça e tudo isso, não foi Deus quem criou, mas é a consequência da presença do pecado aqui. Deus nos criou perfeitos, criou o mundo perfeito, o universo perfeito, mas infelizmente o homem, o ser humano, decidiu desobedecer a Deus. Decidiu ir contra Deus, decidiu não confiar na palavra de Deus, e então o pecado surgiu no mundo, o pecado surgiu no coração do homem, e o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade, para todos nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado trouxe morte ao ser humano, morte física, morte espiritual e também morte eterna. O ser humano, ele nasce neste mundo separado de Deus e, infelizmente, condenado a viver a eternidade longe de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que se chegar em Jesus possa receber vida eterna. Outra consequência do pecado é a corrupção do coração, da alma, da natureza do ser humano, não somente do ser humano, mas de toda a natureza criada por Deus, foi corrompido. Em consequência do pecado, o nosso coração
foi corrompido de diante de Deus. E agora, para que o ser humano, para que o pecador possa voltar a ter comunhão com Deus, nós precisamos ser transformados. Não é apenas uma reforma, né? Quando você vai reformar a sua casa, você aproveita algo que está lá e você simplesmente melhora aquilo. Mas quando nós chegamos até Cristo, nós pecadores, nós precisamos ser transformados. Não existe nada que pode ser reaproveitado em nós. Uma transformação precisa acontecer. E essa transformação acontece quando nós, pecadores, nos achegamos diante do Senhor Jesus Cristo, com os nossos corações contristados, com os nossos corações arrependidos, e clamamos a Cristo: Senhor, salva-nos dos nossos pecados. Quando nós chegamos até Cristo, o pecador, ele é transformado. E uma vez transformados pela graça do Senhor, porque isso não é por merecimento, a salvação, a vida eterna que nós recebemos por Cristo, não é algo de fruto de nossos merecimentos. Nós jamais iremos merecer o céu, pois nós somos pecadores. Por isso que Deus nos oferece a sua graça. O que é graça? Um favor imerecido, algo que nós não merecemos e jamais mereceremos. Ele nos oferece de graça, pelo poder de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós nos achegamos até Cristo, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, e nesta nossa nova vida nós recebemos uma nova natureza. Agora nós que já temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas, nós temos a velha natureza que infelizmente ainda está aqui, mas nós recebemos uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. A Bíblia diz que o salvo em Cristo Jesus, ele é o templo do Espírito Santo. Quando o pecador se chega até Cristo, ele recebe o Espírito Santo. O próprio Deus vem morar no coração do salvo. Amém, irmãos? Vem morar no coração do salvo, para que nós possamos ter condições de agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. É impossível dizer que sou salvo, que sou um crente em Cristo sem o Espírito Santo, pois é Ele quem nos capacita a viver aqui nessa terra de uma forma que agrada ao Senhor. Como seres humanos, pecadores, nós temos hábitos e costumes que, humanamente falando, são naturais a nós, são intrínsecos à nossa natureza, são normais do ponto de vista humano. Mas nós que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos confrontar esses hábitos. Há hábitos que, embora sejam naturais dos seres humanos, para o salvo ele já não é mais comum. Não é normal isso mais para o salvo. E são vários. Mas nessa noite eu quero apresentar apenas 4 hábitos ou costumes que, embora sejam comuns, devem ser confrontados pelo salvo em Cristo Jesus. Quais são eles? Em primeiro lugar, o primeiro hábito, o primeiro costume que nós precisamos confrontar é a murmuração. A murmuração ou a reclamação. A reclamação é algo normal. Não é difícil você sair na rua e ver pessoas reclamando do calor, do frio, porque a roupa não está secando ou qualquer outra coisa. É normal do ser humano reclamar por tudo. Mas a murmuração, meus amados, é algo corrosivo. É algo que corrói o coração do ser humano. Nós encontramos vários versículos na Bíblia
que nos ordena a não murmurarmos. E um deles é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Quem achar, por gentileza, leia para nós em alto e bom som. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Obrigado, irmã Cândida. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está se referindo a um acontecimento lá no Antigo Testamento que está registrado em Números 14, versículos 27 a 29. O povo de Israel, assim que deixaram, depois de um certo tempo que haviam deixado o Egito, Moisés pediu para que 12 espias fossem espiar a terra prometida. Eles foram e viram grandes coisas, tanto é que eles trouxeram um cacho de uvas lá da terra prometida que 2 homens precisaram carregar. Josué e Caleb, dois dos 12 espias, eles chegaram e falaram: olha, Deus, ele vai dar aquela nação para nós, Deus vai fazer grandes coisas, vamos, preparem, vamos adiante. Só que 10 olhou para o povo e falou assim: você tá louco? Eu não vou não, lá tá cheio de gigante, você tá doido? Nós vamos morrer lá. E isso fez com que o povo reclamasse, murmurasse contra Deus, falando: Senhor, que isso? O Senhor nos tirou lá do Egito para morrer aqui, para sermos mortos? Eles começaram a reclamar. E o texto diz que Deus ficou irado com a atitude do povo de Israel. E o povo de Israel, e Deus virou para o povo de Israel e deu uma sentença em consequência à murmuração. Que a partir de uma certa idade, eu não me lembro, eu acho que é a partir de 25 anos, ninguém daquela geração entraria na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Nós podemos ver nesse texto, nessa história, irmãos, como Deus, ele odeia a murmuração. Como a reclamação não glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou pregando nesta noite, irmãos, não é porque eu sou perfeito com isso. Eu já me peguei várias vezes reclamando. Mas a Bíblia diz que nós não podemos reclamar. A murmuração é algo da carne. A murmuração faz com que nós fechamos os nossos olhos para Deus. O povo de Israel, quando começou a reclamar, deixou de olhar para o Deus que os tirou da terra prometida e começou a olhar para os problemas, para as circunstâncias. A murmuração, além de fechar os nossos olhos para Deus, também tampa os nossos ouvidos para nós não ouvirmos o Senhor. Lá em Salmos, de número 106, verso 25, diz, também se referindo a esse episódio lá de Números, da reclamação do povo de Israel, diz que o povo fechou os seus ouvidos para que não ouvisse o Senhor, para que não obedecesse ao Senhor. Irmãos, e de fato, irmãos, muitas vezes começamos a olhar para circunstâncias que não estão nos agradando e começamos a reclamar. E a reclamação faz com que nós não enxergamos o agir de Deus. Esses dias tem feito calor, muito calor. E eu vi um pastor, porque não é só em Cuiabá, várias cidades no Brasil que estão chegando no seu pico de temperatura. Ribeirão Preto mesmo esses dias deu 43. Tá calor. E eu vi um pastor orando, né? E ao invés dele falar, Senhor, ameniza o tempo, alguma coisa assim, né? Lamentando pelo calor que está fazendo, eu ouvi ele agradecendo a Deus pelo ar-condicionado e pelo ventilador. Quantos aqui, não precisa responder, irmãos, mas quantos aqui já agradeceram a Deus pelo ar-condicionado e pelo ventilador? Amém?
Glória a Deus, o ar-condicionado, amém. Né? Precisamos agradecer. Uma coisa que também eu estava meditando esses dias, coronavírus, uma pandemia terrível que ceifou a vida de milhares de pessoas, que destruiu vidas não somente saúde, mas também financeiramente. Meus amados, algo terrível. E em muitos lugares nunca se fez tanto calor como está se fazendo. E eu pesquisando, alguns cientistas publicaram uma pesquisa onde eles afirmam que o coronavírus ele é enfraquecido com o calor. O calor dificulta o vírus de se espalhar. Ele fica menos tempo em superfícies. Ele fica menos tempo no ar. Será que não é o agir de Deus, meus amados irmãos? Será que não é Deus respondendo nossas orações e dando mais um tempo para que nós possamos encontrar uma vacina? Nós precisamos enxergar o agir de Deus. Ouvir Deus agir. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro diz para que nós deixemos toda murmuração, toda reclamação e desejemos o leite racional, a palavra de Deus, para que nós possamos crescer. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo nos exorta a nós aprendermos a não murmurar, para que nós sejamos aprovados por Deus. Isso significa que, ao murmurar, nós estamos sendo reprovados. E quando nós aprendemos a dar graças por Deus a tudo, nós somos abençoados, somos edificados, somos aprovados pelo Senhor. Mas a murmuração, ela é consequência de uma coisa pior ainda, e é o nosso segundo ponto. A segunda coisa que é normal, o segundo hábito que é normal para o mundo, normal para a nossa carne, mas que precisa ser confrontado. E o que é? A ingratidão. Como tem pessoas ingratas, como existem pessoas insatisfeitas com o que Deus tem lhes dado. E muitos são crentes, muitos são salvos e são ingratos pelo que Deus tem nos dado. Meus amados irmãos, Paulo nos alertou sobre isso. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 e 2, que nos últimos dias haveria pessoas ingratas. Surgiria na igreja homens e mulheres que seriam ingratos pelo que Deus tem feito. A ingratidão é algo comum para o mundo caído, para o mundo sem Cristo, mas para nós, salvos e lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, nós precisamos lutar contra isso. Amém, irmãos? Nós não podemos ser ingratos. A ingratidão também é algo terrível, e nocível para todos nós. Algo terrível que prejudica. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ele vai relacionar a ingratidão com a ansiedade. Paulo vai falar assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes cheguem diante de Deus com ação de graças. Se nós não queremos estar ansiosos, preocupados ou até mesmo chegar a um tipo de depressão, nós precisamos ser mais gratos pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E é uma ordem de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 18. Quem achar, por gentileza, leia em alto e bom som para nós. Em tudo. Em tudo. Meus amados irmãos, aqui há algo grandioso para nós aprendermos. Para nós colocarmos nos nossos corações. Em tudo dai graças. Se as coisas estão muito bem, louve ao Senhor, dê graças. Agradeça a Deus. Mas se as coisas também não estão bem, também precisamos agradecer a Deus. Porque embora nós não entendamos as circunstâncias, as tempestades que nós enfrentamos, Deus tem um propósito para tudo isso em nossas vidas. E o propósito dele é nos levar para mais perto de Cristo a cada dia mais. Em tudo dai graças. Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós vamos estar ali, passando por uma tempestade terrível, desesperados muitas vezes, só que nós nos esquecemos que quem está no barco é Jesus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. E como Cristo, nós precisamos descansar nele, amém, irmãos? Precisamos descansar sabendo que Ele está no controle das nossas vidas. Nós precisamos aprender a ser gratos por tudo, porque isso é essencial para o culto ao Senhor. Para o culto. Alguém abre em Salmo de número 100, versículo 4. Salmo 100, verso 4. Quem achar, pode ler. Entrai nos seus átrios, pelas portas, com gratidão. Quando nós chegamos diante de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, quando nós nos reunimos para oferecer um culto para Ele, como o irmão Sidney disse hoje de manhã, nós não estamos aqui assistindo um culto, nós estamos celebrando, participando, oferecendo um culto a Deus. E essa oferta é individual de cada um, embora nós estejamos fazendo isso em coletivo. E algo que Deus exige do coração do servo é um coração grato pelo que Deus tem feito a nós. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 8. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Diz assim a Bíblia: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso, diz alguém? Contentes. Eu tenho certeza que aqui ninguém falta um lugar para dormir. E ninguém aqui está morto de fome. Deus tem suprido. Amém ou não, irmãos? Deus tem suprido. E seja em quantidade, em fartura, ou seja em escassez, nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem nos feito. Em terceiro lugar, outro hábito que nós precisamos confrontar em nossas vidas é a corrupção. A corrupção. Nós saímos de um governo que foi marcado por corrupções. Escândalos e mais escândalos. Estamos vivendo um tempo de pandemia e vimos governos estaduais também em escândalos de corrupção. Ouvimos também corrupção no judiciário e estamos cansados de ouvir de deputados e senadores envolvidos
em escândalos de corrupção. Nós estamos vendo, a nossa geração está assistindo o maior programa judiciário para prender colarinhos brancos, que é a Lava Jato. O maior, como que eu digo, né? O maior negócio de justiça para prender esses crimes, né? Praticados por pessoas públicas, assim, né? Nunca na história, né, foi recuperado tanto dinheiro de corrupção como foi recuperado pela Lava Jato. Mas, meus irmãos, eu não estou aqui para exaltar Lava Jato e nem para desprezar governo nenhum. Mas o que eu quero, com essas palavras, o que eu quero te alertar é que a corrupção, a corrupção não está nas instituições, não está no governo federal, não está no governo estadual, no governo municipal, não está lá no judiciário, não está no Supremo Tribunal Federal. A corrupção está aqui, ó. Está no interior do homem. Entende? Logicamente que esses escândalos são escândalos porque foram desviados bilhões. É muito dinheiro. E muito dinheiro que nós nem vamos saber. Nós nem vamos saber. Mas, irmãos, se for dado poder para nós, poder de um deputado, poder de um prefeito, poder de um governador, talvez poder de um presidente ou de um ministro, será que nós também não faríamos o mesmo? Porque a corrupção está aqui dentro. Nós brasileiros, né, nós temos ali o casal que é venezuelano, eles estão isentos disso. Isso é questão de brasileiro, né? Brasileiro tem um negócio chamado de jeitinho brasileiro. Dá jeitinho para tudo. Jeitinho para tudo, né? É jeitinho de sonegar um imposto aqui, é jeitinho de receber um suborno aqui, jeitinho para tudo. Mas, irmãos, até o jeitinho brasileiro precisa ser confrontado pelo crente salvo e lavado pelo sangue de Cristo. O jeitinho brasileiro não agrada o Senhor, porque é uma forma de corrupção. Nós estamos aí vivendo, né, o período de eleições municipais e eleições para o Senado. Já entraram em contato comigo. Pastor, está precisando de alguma coisa aí? É só chamar aqui. Ixi, eu estou precisando de tanta coisa, irmã Cândida. Estou precisando de tanta coisa. Mas será que isso é correto? Será que isso agrada a Deus? Meus amados irmãos, eu quero mostrar biblicamente o que a Bíblia diz sobre suborno e sonegação. Que nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos evitar qualquer tipo de corrupção, principalmente nessas duas áreas. Êxodo capítulo 23, versículo 8. Por gentileza, alguém leia para nós. Êxodo 23, verso 8. Irmã Claudineia, abra sua Bíblia em Eclesiastes 7:7. Alguém leia Êxodo 23, 8 e a irmã Claudineia vai ler Eclesiastes 7:7. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Obrigado, irmão. É uma lei. Deus está ordenando isso, irmãos. É um princípio divino. Não tomarei suborno. Eclesiastes 7:7. Nós, como salvos em Cristo Jesus, precisamos rejeitar o suborno. Veio lá o candidato, o que você precisa e tal, vamos fazer um jeito aqui, não, o que eu puder fazer para te ajudar. Fala, olha, me desculpa, mas o que você está fazendo não agrada a Deus. Não é correto. Se alguém chegar em você e falar, com essa conversa, foge dele. Não será um bom candidato. Não é um bom candidato, porque ele já está começando errado.
nós precisamos escolher, aqui um parêntese, né? Nós precisamos escolher, irmãos, representantes que representam os nossos princípios, os nossos ideais. Amém ou não, irmãos? Isso é importante. Já que nós vivemos numa democracia, nós cristãos temos uma grande responsabilidade diante disso, né? Sem olhar a questão de direita ou esquerda, mas nós precisamos votar conscientes em pessoas que realmente defendem aquilo que nós cremos e pregamos. Com relação à sonegação de impostos, né? Como o brasileiro gosta de arrumar um jeitinho para sonegar um imposto aqui, um tributo ali, talvez até mesmo aproveitar de algo sem pagar, né? Algo que tem que pagar e a pessoa faz de um jeitinho para não pagar. Abra sua Bíblia em Mateus 22, versículo 17 a 21. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 17 a 21. A Bíblia diz assim: diz-nos, pois, aqui alguns herodianos chegando diante de Cristo e fazendo algumas perguntas. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Lembrando que o povo de Israel, meus amados, eles estavam sob o jugo de Roma. Israel aqui nesse momento não era uma nação livre. Eles tinham que pagar impostos a César, que era o imperador de Roma. E veja o que Jesus disse. Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, faça suas obrigações como um bom cidadão e como um bom servo de Deus. Jeitinho brasileiro, irmãos, não é para crente. O crente, ele sempre tentará andar num caminho certo, num caminho de justiça, num caminho de retidão e de verdade. Logicamente, se há dentro da legalidade uma maneira de amenizar as coisas, beleza. Mas nós precisamos andar corretos diante da nossa justiça comum. Tá bom? Então, irmãos, como servos em Cristo Jesus, nós precisamos confrontar essa nossa natureza de querer tirar vantagem de tudo. O quarto costume, o quarto hábito, né, que nós precisamos confrontar também é a busca de aprovação de grupos sociais. É algo normal para o ser humano, intrínseco a nós buscarmos a aprovação de grupos sociais, buscarmos a aprovação de pessoas. Isso acontece, por exemplo, na escola, com jovens. Muitas das vezes o jovem fica rebelde aos pais porque eles querem a aprovação de um determinado grupo de amigos na escola, na universidade e assim por diante. Isso acontece também no trabalho, isso também acontece inclusive dentro da igreja. Mas, meus amados irmãos, nós como salvos em Cristo Jesus, ao invés de buscarmos a aprovação de pessoas, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. É de nosso Senhor que nós precisamos de aprovação. Atos capítulo 5, versículo 29. Quem achar, por gentileza, leia para nós. Atos 5, 29. Veja o que Pedro diz. Eita, que pancada, hein?
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais do que querer agradar o nosso amigo, nosso colega, mais do que querer agradar o nosso pastor ou o nosso irmão, seja quem for, nós precisamos agradar a Deus acima de todas as coisas. Veja o que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 nos diz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Embora Paulo esteja falando para líderes e pastores, o princípio é para todos nós. Nós precisamos procurar nos apresentar diante de Deus aprovados. É diante dele que nós precisamos buscar aprovação. Muitas pessoas, querendo a aprovação de homens, acabam caminhando, dando passos largos para longe de Deus. Por causa de amizades, por causa de namoros, de relacionamentos e assim por diante. Paulo chega a afirmar em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações, termina alguém? Corrompe os bons costumes. Precisamos, meus amados irmãos, procurar apresentar-nos diante de Deus aprovados. Precisamos buscar a aprovação do nosso Senhor e Salvador, daquele que por amor a nós se entregou ali naquela cruz. E ali naquela cruz, sentindo dores, gemendo de dores, ele pensou em mim, pensou em você, pensou em cada um de nós, porque ele estava ali para nos salvar, por amor a nós e também por amor a ele. Nós precisamos dedicar as nossas vidas a ele, buscando a aprovação dele e de mais ninguém. Logicamente, que quando nós buscamos a aprovação de Deus, diante das pessoas que querem servir a Deus, que querem também agradar a Deus, nós também vamos ser aprovados. Mas a nossa prioridade tem que ser a aprovação de Deus. Concluindo, meus amados, nesta noite eu poderia falar de várias outras coisas. Eu poderia falar do egoísmo, que nós precisamos confrontar, como nós às vezes somos egoístas, não é verdade? Como nós pensamos em nós mesmos, diante de várias decisões, e nós precisamos confrontar isso. Precisamos confrontar brigas, discussões, poderíamos falar de fofoca. Quem nunca contou uma fofoca? Mas é algo que nós precisamos confrontar. Embora essas coisas sejam hábitos comuns ao ser humano, para os salvos são pecados. Nós entendemos e vemos esses atos como contrários à vontade de Deus, hábitos que entristecem o Senhor e que destroem nossas vidas. E, portanto, nós precisamos confrontá-los. Isso não pode ser normal, nós precisamos lutar contra esses hábitos. E nesta noite, eu quero desafiar a você, a cada um dos amados que estão aqui conosco, a lutar contra esses pecados. Mas é impossível você lutar contra o pecado se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador. Se Jesus ainda não transformou a sua vida, você vai sentir que está correndo e não está saindo do lugar. Porque com os nossos próprios esforços nós não podemos agradar a Deus. Nós precisamos ser transformados. E somente Jesus pode transformar o pecador. O desafio é: abandone esses hábitos pecaminosos, se arrependa dos seus pecados e vá até Jesus. Para vencer esses hábitos, como nós dissemos, somente em Cristo, no poder dele. E nós que somos salvos em Jesus, há duas coisas importantes que precisamos fazer para abandonar hábitos como esses. O primeiro é a oração. Porque é por meio da oração que nós somos fortalecidos pelo Senhor.
O Senhor fortalece o seu servo por meio da oração. E a outra coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa abundar nos nossos corações. É somente quando a palavra de Deus estiver abundantemente nos corações é que seremos capacitados para vencer esses hábitos. Que nós vamos abandonar definitivamente esses hábitos, pois o nosso desejo será agradar a Deus em tudo. Que nós possamos, como salvos, como igreja de Cristo, confrontar os nossos velhos hábitos que desagradam ao Senhor. Amém?